cristã, a saber, o princípio da ternura, e claro, relacionamos ele ao princípio do vigor, o princípio da conduta de amor a todas as pessoas e sobre o princípio da licitude, que também se relaciona com o princípio da conveniência. Como dito anteriormente, agora nós abordaremos sobre outros 3 princípios importantes da ética cristã. Neste sentido, os objetivos desta aula são compreender esses 3 princípios, quais? O princípio da tolerância, do respeito e companheirismo cristão e, claro, o princípio do respeito ao mais fraco. De acordo com o princípio da tolerância, devemos respeitar as divergentes opiniões. Quem adota algum costume, não julgue o que não pratica. Quem não adota, não despreze ou desmereça a devoção de seu irmão. Paulo relata na carta aos Romanos que quem come, não despreze a quem não come. E quem não come, não julgues quem come, pois Deus o acolheu. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O alemão Heine Frost também tratou o assunto da tolerância, intencionando chegar a um conceito e oferecer uma resposta às indagações de tantas pessoas sobre o que é tolerância, e assim ele disse: já sugeriu uma resposta aparentemente simples para essa questão. Ela sustenta que os limites da tolerância devem ser postados onde a intolerância começa. A tolerância só pode ser exigida em face daqueles que são tolerantes. É uma questão de simples reciprocidade. Agora, falando sobre o princípio do respeito e do companheirismo cristão, podemos afirmar que eles são de suma importância, visto que fala do respeito que cada ser humano deve ter para com o seu próximo, e também reforça a ideia de convivência e companheirismo. O evangelista Mateus exorta essa ideia e a importância dela, relatando que Jesus afirmou que este seria o segundo e maior mandamento. Ele diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tal exortação traz consigo a ideia de que é preciso se preocupar com o semelhante, mas, sobretudo, estabelece uma dicotomia nas relações. Ou seja, além da necessidade de respeito ao próximo, deve-se ser cordial e optar por uma convivência amistosa e leal. Um autor desconhecido definiu esse princípio da seguinte forma: o companheirismo cristão ocorre quando 2 ou mais cristãos se reúnem. O dicionário define o companheirismo como convivência íntima, solidariedade, camaradagem. A comunhão cristã, então, envolve uma associação de amizade com outros cristãos. Isso significa que você escolhe outros cristãos para serem seus companheiros. Agora, sobre o princípio do respeito ao mais fraco, podemos afirmar que este prega a proteção dos mais fracos e defende nunca expô-los à humilhação e ao escárnio. A Bíblia afirma que não devemos escandalizar um irmão mais fraco, mesmo que tenhamos consciência de que aquilo que estamos fazendo não é errado. Na Bíblia, há diversos fragmentos escritos por Paulo relacionados a este princípio. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, nós lemos o seguinte: vede para que a vossa liberdade não venha ser motivo de tropeço para os mais fracos. Da mesma forma, no versículo 13, ele afirma: pelo que se a comida fizer tropeçar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço ao meu irmão. E por fim, Romanos capítulo 15, verso 1, ele diz: ora, nós que somos mais fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Neste sentido, o princípio do respeito ao mais fraco é muito importante nos dias em que vivemos, claro, para evitar os escândalos, escandalizar os mais fracos, por isso devemos ter muito cuidado com as nossas ações. Com esta aula sobre mais 3 princípios importantes da ética cristã, encerramos nosso módulo de estudo sobre a ética cristã e seus fundamentos. Desejo que você tenha gostado do conteúdo que preparamos e que tenha compreendido com clareza a ética cristã e seus fundamentos. Até mais!